E passamos à última palestra deste primeiro painel do seminário, que será proferida pelo doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Federal, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Administrativo do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, professor de Direito Eleitoral. Foi assessor especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal, assessor de ministros do Superior Tribunal de Justiça e assessor de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, sócio do escritório Silveira e Unes Advogados. Com a palavra, doutor Flávio Henrique Unes. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas de mesa, na pessoa da doutora Miriam. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui sobre o que foi falado especialmente pela Miriam, e aí eu vou mudar um pouquinho o meu roteiro. E aí eu vou voltar na decisão mencionada en passant por ela, na decisão da Corte Constitucional Alemã, acerca dessa lei do censo de 1983, que foi uma decisão extremamente relevante e que passa pelo papel do poder público na questão da proteção de dados, que é o tema do nosso painel aqui. A lei alemã, ela, portanto, tinha como finalidade principal a coleta de dados para a distribuição, para que se pudesse ter uma estatística acerca da distribuição espacial e geográfica da população alemã. Mas também previa que para esses dados poderiam ser utilizados para outras atividades administrativas. E exatamente nesse ponto em que houve uma abertura para que houvesse esse cruzamento de dados, é que foi questionada essa norma perante a Corte Constitucional, que entendeu neste ponto inconstitucional a lei. Por quê? Porque entendeu que não havia ali uma delimitação precisa a violar uma noção que ali se consolidou e que é presente na nossa lei aqui, de que tem de haver um propósito específico. Então, como é que a gente poderia interpretar isso, se a gente, na nossa lei, por exemplo, trazendo um pouco para a nossa lei, que fala, se houver previsão legal, se for para desenvolver política pública, está autorizado, então, o tratamento de dados pelo poder público dispensado o consentimento. Eu posso entender, política pública, para ser política pública válida, tem previsão legal. A execução da política pública é feita pelo gestor, mas a definição da política pública é em lei. Ora, então se eu tenho lei definindo, então está resolvido o problema? Aí é que está. Nós temos que interpretar a lei de uma forma sistemática. E no dispositivo que trata especificamente do tratamento de dados pessoais pelo poder público, o artigo 23 começa dizendo: o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que... E aí vem outras condicionantes. A dúvida é, o que seria finalidade pública? O interesse público. Bastaria que a lei então dissesse, porque aí eu tenho que preencher esse requisito? Em vários momentos, nós vamos ter na lei, como em toda norma, conceitos fluidos, conceitos indeterminados. Então, em tese, como a própria doutora Miriam disse, nós poderemos ter aí, em tese, um conflito entre a eficiência que o Estado tem que ter para desempenhar as atividades administrativas versus a privacidade ou os direitos de personalidade protegidos também pela norma. Então, qual que vai prevalecer? Se eu tenho uma válvula de escape aqui para o poder público poder tratar, ancorado numa lei de política pública. Em tese, há um conflito. É por isso que, em determinado momento, a lei fala dos casos concretos. É na concretude, é na aplicação normativa, é que nós vamos conseguir dirimir isso. O problema é que nós gostamos muito do direito de inventar métodos que nos salve do conflito e do problema. O ideal é tentar buscar, na norma abstrata, a solução para a vida. Só que a vida surpreende o legislador. Essa pretensão de se buscar um método na norma é uma pretensão preguiçosa, na verdade.
É a mesma preguiça de interpretar, por exemplo, que não cabe mandado de segurança porque é via estreita. Via estreita não é via estreita para dificultar o conhecimento do mandado de segurança, não, porque é uma garantia constitucional. É só porque não pode ter dilação probatória. Mas aí se interpreta de uma forma para não conhecer. Porque senão eu vou ter que ler o processo todo. Olha que tristeza. Olha que dificuldade. Estou fazendo aqui, porque é mais ou menos isso, interpretar as coisas e qual que é o pressuposto que se tem. Exatamente. E se interpreta uma garantia constitucional de forma ampla e não restrita, né? Então, o artigo 23 ele é importante, porque tem que balizar ali o que é o interesse público. O que é o interesse público no caso concreto. E aí, num primeiro momento, a Miriam fez uma contraposição e teve um ato falho, me permita dizer. Você chegou a dizer assim, supremacia do poder público. Quase. Depois você falou do interesse público. Foi um ato falho. E eu critiquei o conceito. Exatamente. Mas por que foi um ato falho? E é importante isso. Ela falou supremacia do poder público no primeiro momento, depois falou da supremacia do interesse público e criticou, perfeito. Mas esse ato falho, para quem faz análise há 15 anos, que nem eu, diz o que é o imaginário da administração pública. A administração pública confunde público com estatal e privado com egoístico. Este é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí a gente começa a entrar num preconceito que começa a inviabilizar a discussão das coisas. Então, o público é um devir. O público pode ser e pode coincidir com o interesse privado, ou não. Então, não podemos fazer essa confusão na interpretação da norma. E aí o desafio fica muito para o caso concreto mesmo. Acerca, por exemplo, do compartilhamento especificamente, a lei traz uma certa confusão, assim, talvez no primeiro momento, que faz com que a gente tenha que tentar salvá-la e interpretar sistematicamente mesmo. O artigo 26 da lei, por exemplo, fala lá, o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas, aí está vendo, propósito específico, atribuição legal dos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais, elencados no artigo 6º. Esse está ótimo, porque ele se remete lá aos princípios do artigo 6º, que deve nortear toda a interpretação. Então, finalidade, necessidade, evitação do excesso. Será que não teria uma outra medida? Será que não se resolveria com o consentimento? Que o consentimento, por toda a história da norma, é uma autodeterminação, o consentimento tem, sem dúvida alguma, um prestígio na interpretação desse tema. Será que, se isso pode ser resolvido com consentimento, por que eu vou me valer do legítimo interesse? Por que eu vou me valer de outro? Então, essa noção, à luz dos princípios, podem nos resolver e nos dar um norte. Aí o artigo 26 fala lá, no parágrafo 1º, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados, a que tem acesso. Então, não pode transferir para pessoa jurídica privada, um banco de dados público, exceto, aí o exceto me deixa louco, aqui. Em casos de execução descentralizada de atividade pública, que exige a transferência, exclusivamente para o fim específico determinado, perfeito, lembra até de concessionários de telefonia, por exemplo, terminou o prazo, tem que fazer uma nova concessão, ou seja, aquele banco de dados, para o novo concessionário que virá, é a garantia do desenvolvimento daquele serviço público, que é um privado, que talvez seja o caso aqui de descentralização necessária para o serviço público. Agora, se for indicado o encarregado para as operações de tratamento de dados pessoais, essa caiu? E tinha que cair por uma razão muito clara. Ficou tão amplo que bastaria eu ter um. Era bizarro. O outro, quando houver previsão legal ou transferência for em contratos, convênios, instrumentos, que é um caso típico também em outros dispositivos para dizer que teria um embasamento. Nos casos de fraude, para proteção do próprio titular, ok? E naqueles dados que forem acessíveis publicamente já. Beleza. Fora isso, então, não pode transferir para o privado. Aí vem o artigo 27 e fala assim, a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica e de direito público a pessoa jurídica e privada dependerá de consentimento do titular. Então, na verdade, é o seguinte, pode desde que você tenha o consentimento.
ou então dispensado o consentimento das hipóteses desses parágrafos que eu li agora relativamente. Então, esse exercício a gente tem que fazer. E na interpretação das exceções, sempre levando em conta os princípios da norma. Que finalidade, transparência, informação, adequação, não teria outro meio, não teria uma outra forma menos danosa. Então, em algumas interpretações, por exemplo, sobre legítimo interesse, que são realmente conflituosas e duvidosas, me perguntaram naquele evento que nós participamos, né, o monitoramento, por exemplo, de câmeras nas ruas. Está vendo a galera toda aí. Esses dias um amigo meu que está em Singapura comentou comigo o seguinte: você acredita que eu recebi uma mensagem no meu celular dizendo o seguinte: fica divertido que o senhor fumou numa área proibida. E aqui está o link das áreas que pode fumar, que não pode fumar. Num segundo momento que isso ocorrer, o senhor pode ser apenado dessa forma, dessa forma, dessa forma. Fiquei louco. Falei, o sujeito não pode nem... Meu Deus do céu. Que loucura. Não é nem de segurança pública o negócio, não. Agora é poder de polícia administrativa. Para o exercício do poder de polícia administrativa se valer dessa dimensão. Tá? E aí, teria um excesso aí, não teria? Pode, não pode? Aí, para raciocinar, eu pensei na situação do monitoramento nas relações de emprego, de trabalho. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e quero fiscalizar como é que os meus empregados estão trabalhando. Fazer lá uma câmerazinha filmando eles trabalhando. Vamos imaginar para esse outro exemplo. A regra é consentimento. Bom, mas o consentimento aqui cai, porque a hipossuficiência da relação iria anular aquele consentimento. Então eu tenho que buscar mesmo saber se há o legítimo interesse. Para isso eu tenho que entender se eu, como empregador, por exemplo, tenho um poder hierárquico, um poder legal, que me autoriza a acompanhar o trabalho do meu empregado. Sim, eu tenho prerrogativas de empregador para fiscalizar esse trabalho. Então não há uma contraposição aí legal. O outro momento é, mas para fazer isso eu preciso de fazer desse meio ou teria outro? Ou seja, será que, por exemplo, se eu estava querendo saber se eles ficam acessando sites de outras naturezas, ficam fazendo coisas que fora do trabalho, será que um filtro nos computadores relativamente a acesso a determinados links, a determinadas, um acompanhamento por amostragem do e-mail institucional, uma outra forma menos invasiva, não poderia atingir aquela finalidade, ao invés de ficar 24 horas sendo filmado com imagem? É isso que tem que ser avaliado. Isso vai depender de que nós estamos falando, de qual empresa, de que tipo de trabalho está sendo feito pelo empregado, e que tipo de controle, ou de extensão daquele controle que se encaixaria nessa noção, aí dessa prerrogativa do empregador para que pudesse fazer isso. Outras tantas situações de legítimo interesse, por exemplo, esses dias eu fui acessar o Banco do Brasil, na minha conta, eram 5 da manhã, estou com insônia, eu não sei o que está acontecendo, ontem eu estava falando com o Ricardo, era 4 horas da manhã, não conseguia dormir. Será que é isso? Ai, pelo amor de Deus, no dia que eu perder sono por causa de perder, eu vou te falar, eu sou um sujeito acabado. Eu falei, gente, acessei lá, bloquearam minha senha, porque eu nunca tinha acessado naquele horário. Olha que desgraça. E pior que tá certo. E o pior é que realmente, né? Então, olha, para esse tipo de coisa, eles não pediram autorização para isso, específico, eu nem me lembro, não ter destacado coisa nenhuma. Mas aí sim, entra dentro daquelas noções de legítimo interesse, que é a proteção do correntista e do próprio banco, em última análise. Então, as situações, por exemplo, de fusão de empresas, em que você tem uma empresa que quer fundir com a outra. Eu vou ter que passar dados dos meus empregados, de um monte de coisa, para pagar mesmo. Eu tenho que pedir? Ou está no legítimo interesse? Não, isso tudo, gente, legítimo interesse, lembre-se sempre de fazer o contraponto. E a legítima expectativa também do cidadão, do titular do dado. Ora, um empregado que entra numa empresa sabe que é possível haver uma fusão. Isso é do negócio. Então, você não está também colocando um elemento que vai surpreender totalmente a expectativa daquele titular de dados relativamente àquilo que vai ser compartilhado. É claro que aí você tem que... Como é que é feito isso? Isso é feito numa sala, com poucas pessoas, só se passam os dados necessários para que se possa fazer a avaliação comercial de se vale a pena ou não fazer aquela fusão e não exceder a isso. Então, não tem jeito da gente criar um método antes, na lei,
que dê conta de todas essas nuances. Não dá. Não dá porque é impossível. O legislador, ele tem tempo e conhecimento finitos, né? Então isso é impossível. Então eu não vejo como esmiuçar na lei as hipóteses de legítimo interesse. Eu percebo que, por exemplo, eu não vejo essa hipótese de legítimo interesse no caso da administração pública, não vi. Na lei, ela aparece no artigo 7º, mas quando fala do artigo 11, que são os dados sensíveis, já não aparece o legítimo interesse. Então é como se o legislador tivesse dito o seguinte: o legítimo interesse aqui é nessa aqui, deliberadamente não nessa hipótese de dado sensível, e deliberadamente não também na administração pública. Não exclui, não exclui. Eu estou fazendo uma atenção. Quando ele quis dizer, aqui tem, no artigo 7º, tem isso, isso, isso. Quando foi falar dos dados sensíveis, ele repetiu alguns daqui e deliberadamente não repetiu esse. Eu entendo que aí está dizendo, em caso de dados sensíveis, o legítimo interesse, até pela sua fluidez, não poderá, porque eu estou tratando de dados sensíveis. Por outro lado, na administração pública, Ave Maria, eu nunca pensei que eu fosse lembrar do Eli Lopes Meirelles, mas agir, né, administrar, aplicar a lei de ofício, etc. e tal, a rigor, você tem que ter mesmo um escoro legal. E aí já tem a previsão, seja no contrato, que deve ter um escoro legal, a competência que é legal, e a política pública que tem que estar prevista em lei. Então também não sei se seria viável a gente imaginar essa hipótese aqui. Agora, eu vi esses dias, mas não faz muito tempo, uma matéria na Folha de São Paulo, que o governador Dória anunciou lá no exterior, dentro do pacote de privatizações, o banco de dados do metrô. 15 milhões de usuários. Com possibilidade, inclusive, de saber quais são as rotas que eu pego normalmente, que tipo de perfil que está ali e tal. E ele dizendo que isso tem um valor enorme. Um concessionário de telefonia tem um banco de dados, meus amigos, extraordinário. Eles sabem que horas que eu bocejei. E aí, isso pode ser negociado se houver o consentimento, quer dizer, se houver o consentimento do usuário. Isso pode ser. Será que o usuário tem condição de consentir? Ele tem a dimensão do bem ou do mal que isso vai fazer? Porque também não podemos imaginar que o consentimento é uma varinha de condão, ainda que seja lá com uma cláusula destacada e tal. Porque, às vezes, dada a complexidade, o sujeito não tem condição de mensurar o que aquilo significa. E, às vezes, nem a gente, mesmo, nem o controlador, porque que tipo de cruzamento de dados que isso vai dar e aonde que isso vai chegar. Então, eu também não sei se em toda a situação o consentimento vai poder ser considerado assim, bom, resolveu, consentiu, tá beleza. É de se pensar. Consentimento para adesão, né? Ainda que tivesse... O consumidor reprime. Mas aí eles falam lá na lei, né? Se tiver destacado com a letrinha, numa cláusula grande e tal. Mas ainda assim, eu não sei se é possível você imaginar quais são os desdobramentos daquilo, para se saber o custo-benefício. Ou seja, se não é possível verificar isso, como é que eu posso, então, possibilitar esse tipo de consentimento que pode causar esse gravame? É algo que, em determinadas situações, tem que ser sopesado. Por outro lado, e a modicidade tarifária? Poderia, e é de interesse público, aliás, modicidade tarifária é de estatura constitucional, está previsto na Constituição. Como um direito, como um interesse público a ser perseguido pelo Estado. Se eu tenho um banco de dados tão valoroso como esse, e isso pode ser mensurado financeiramente, economicamente, isso entra no equilíbrio econômico-financeiro com o concessionário, que deverá, portanto, refletir isso numa diminuição de tarifa. E aí eu enquadro isso em interesse público? Ou isso é um interesse público secundário e não primário? Para lembrar Renato Alessi. Né? Será que eu posso fazer essa distinção? É claro que essa provocação minha é um pouco mais audaciosa, porque, sem dúvida, mas eu só quero dizer que, até pela matéria que li na Folha de São Paulo, isso seguramente vai chegar à discussão. Em que medida também não se pode fazer negócio? Como você bem disse. Com certas salvaguardas, quem sabe? Por exemplo, anonimizando. Com anonimização, isso resolve bem, porque aí atende aquela ideia de, ainda continua sendo
Ou seja, tem como você saber, eu estava conversando com um técnico de telecomunicações, dizendo, tem como você saber a onda migratória de movimentação das pessoas, com o negócio de celular, tá estando ligado o celular, você consegue ver, por exemplo, 8 horas da manhã, para onde que uma massa mais vai. Tem um trem lá que mostra para onde que uma turma vai. O fluxo de pessoas. E isso é interessante saber para determinados negócios. Se eu não identifico quem é, isso é de uma concessionária, isso pode ser negociado, isso pode refletir numa diminuição tarifária, por que não? Se eu tenho essa salvaguarda. É algo a se pensar. Meu tempo acaba, mas eu faria uma última provocação, que é o seguinte: não esqueçamos da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Porque a autoridade nacional e nós, do setor privado, os regulados, poderão se valer da lei de introdução às normas do direito brasileiro para exigir, por exemplo, regime de transição, quando eles mudarem a opinião em relação a atos normativos, que vai bater muita cabeça. Para exigir devida motivação, que não pode ser só com base em elementos abstratos, tem que levar em conta as consequências da decisão. A consulta pública, que está prestigiadíssima. E aqui eu faço uma observação, vai para a sanção, se Deus quiser, Deus acima de todos, como é que é aquele negócio? Se Deus quiser, vai ser sancionado, né? Se Deus ajudar, até porque parece que o autor não é do PT, então não tem problema. O estatuto das agências reguladoras, a Lei Geral de Agências, ontem estava num debate sobre isso, e tem um negócio que eu achei maravilhoso, o professor Carlos Ari deve ter posto o dedo nisso, porque ele sempre defendeu isso junto com a Vera Monteiro, dizendo o seguinte, que não basta fazer consulta pública para ouvir e a decisão não considerar o que eu disse, pode até não acolher, mas o sujeito tem que falar que aquela proposição apresentada na consulta ou na audiência não deve ser acolhida por isso. E não, as agências, na sua maioria, não fazem essa motivação. Agora, no Estatuto das Agências, está lá expresso que tem que considerar. Isso, para mim, nem precisava estar. Esse é desdobramento do Estado Democrático de Direito, que pressupõe cidadania, que pressupõe participação. Eu só consigo efetivamente garantir a participação de alguém se eu ouço o que ele disse. Aliás, isso para mim vem do princípio da moralidade. Não é nem só jurídica, não. A vida. Ouvir o que o outro tem a dizer, considerar o outro, para mim, é um juízo moral de alteridade da convivência humana, do bicho homem. Então, isso é negligenciado muitas vezes, mas agora no Estatuto veio das agências. E o Estatuto também trouxe um negócio muito bacana, que é o regulamento conjunto das agências. Muitas agências, às vezes, batem cabeça. Quando um problema for passar por mais de uma competência de um órgão, de uma agência, eles podem sentar à mesa e sair um regulamento só, subscrito por todas aquelas agências. O senador Anastasia, quando governador de Minas, fez isso por meio de decreto, que era chamada decisão concertada. Porque não existe mais inimigo do governo do que o governo. E um bate cabeça, o outro bate cabeça, o secretário assim, blá, blá, blá. Se sentava todo mundo, dali saía uma ata decisória, em que todos aqueles que tinham um palpite a dar sobre o mesmo tema, uma competência comum, saía aquela decisão conjunta sem bater cabeça. Acho que nem precisa de lei para isso. Mas é uma proposição, uma provocação que deve ser feita à autoridade nacional, para que ela possa também se movimentar, porque nós temos o CAD, tem a Secretaria lá do Consumidor do Ministério da Justiça, tem as próprias agências dos setores que serão regulados relativamente à proteção de dados. Exato, para não ficar uma loucura. E o artigo 50, repito, da Lei Geral, ele prevê lá que, por meio de associações, empresas, deve-se estabelecer padrões técnicos, procedimentos, medidas de governança. Então está dando a possibilidade de autorregulação. Ah, mas aí vai ficar, e depois não aceitam? Não, aí o parágrafo 3º fala que pode ser reconhecida pela autoridade. Então nós teremos que ser propositivos. Não esperem de um neném que está nascendo uma expertise que não tem. E fora que esse neném vai nascer numa casa que pai bate na mãe, mãe bate no pai. E é uma loucura. E filho também bate, às vezes, né? Então, é um negócio maluco. Vocês acham que vamos ficar esperando a autoridade nacional com DAS 5 na sua maior parte dos funcionários? Cedidos de outros órgãos, quer dizer, ninguém sabe mexer com isso e como é que é?
Então o negócio é, vamos fazer o nosso dever de casa. E a Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer isso também. E é esse o nosso papel, fazer essa provocação. E é isso que eu convido os senhores a fazerem conosco. E estamos de portas abertas para isso. Muitíssimo obrigado.